Falar em informática hoje é contar com pessoas capacitadas para melhor orientação e serviço. É impossível falar em informática sem ter um serviço bom para se contratar. É por isso que está conosco o excelente Marcos Rocha. É um grande prazer tê-lo aqui. Obrigado por ter vindo. Obrigado. Nós vamos aprender com você. Agradeço. Né? Nós vamos aprender com você. Como é, porque hoje é impossível viver sem informática. Claro. Não tem mais como, né? Não tem. E às vezes você se perde e precisa de alguém para ajudar e orientar. Como que é o atendimento da Invicta, ou o seu atendimento, como que é? Hoje nós temos um leque de serviços, né, e também produtos, onde esses produtos atendem não só o mundo empresarial, como também as pessoas físicas, né, então, que nos procuram. E elas procuram nós para poder comprar produtos e também serviços. Né? Para comprar também é interessante, porque comprar o produto com vocês é fácil, porque vocês podem orientar. Claro. Porque às vezes você vai e fala, vou lá entrar numa loja, vou comprar um computador, um exemplo. Aí você entra na loja, mas esse computador está na promoção, você leva, você não pergunta nada. Você fica tão entusiasmado com a facilidade que você compra e leva. E depois vem... Claro, a gente sempre diz às pessoas que não se deve comprar um computador simplesmente como se compra algo no supermercado. Você tem que comprar o produto, mas sempre agregar serviço. Você tem que observar a questão de garantia, observar o corpo técnico da empresa, se ela tem se ela pode estar te assistindo, né, nos problemas que ocorrem com a máquina. Então isso é muito importante na hora de fazer a aquisição do produto, ou seja, preocupar também com a pós-venda, a pós-compra, seria do lado do cliente, né? E com a questão também da durabilidade desse computador, da memória desse computador, então, etc, né? Claro, ela vai nos procurar, normalmente para poder... procurando um produto que vai atendê-la na sua necessidade, que existe cada máquina para uma certa função. Então, cada necessidade, a gente configura uma máquina adequada a cada necessidade. Então, por isso que é bom comprar com orientação. Com orientação, justamente. Quando ela vai para uma loja de departamento, às vezes o vendedor, a pessoa que vai atendê-la, ela não consegue colocar para ele a necessidade dela, e ela acaba vendendo um produto padrão, e às vezes acaba não atendendo. E às vezes acaba colocando a máquina errada no lugar errado. Por exemplo, eu tenho clientes que compram máquinas em lojas de departamento, que são máquinas direcionadas para o mundo doméstico, para colocar em empresa, no mundo corporativo. Que é outra realidade. Que é outra realidade. O mundo corporativo ele precisa de algo mais. Porque quando você compra o computador, você fala, e agora? Eu tenho que inserir os programas. Exatamente. Então, aí existe no mundo corporativo existe quase que um projeto prévio. Algo que é recomendado, algo que precisa ser feito antes de você adquirir o produto. Para atender a empresa, né? Exatamente. Ela tem os objetivos, né, próprios. Claro que isso também, no dia a dia também, acaba atingindo também o mundo doméstico. Né? Tem que ver os objetivos que eu quero atingir com esse computador, com o trabalho que eu vou desenvolver aqui, né? Isso, exatamente. E quais os serviços mais comuns na área empresarial que você realiza? Seria suporte imediato no sentido de a máquina parou, você vai lá, põe a máquina ativa novamente, ela perde conexão com rede, perde a internet, o sistema sai do ar, a máquina para. Perde arquivos? Costuma perder arquivos também, depende muito da... Se bem que você já me disse que perder arquivos é relativo. É relativo, vamos supor. O que faz perder arquivos hoje, né? Sempre foi assim, dentro da informática, seria danos causados no disco rígido, né? Por exemplo, pode ser por danos físicos, pode ser por uma descarga elétrica na máquina que venha danificar o disco, ou mesmo algum vírus que é muito raro, vírus danificar arquivos. Quando o cliente nos liga e fala assim, perdi minhas coisas, né? Perdi meus dados. Às vezes os dados estão lá. Basta ela não desesperar e chamar um profissional que entende da coisa, né, para poder, às vezes, checar, olhar, analisar e trazer de volta os dados que ela possui. Que alívio. Isso é desde que o dano não seja causado por danos físicos, apenas por danos lógicos, que seria, por exemplo, sistemas que danificou, o seu profissional não entra mais, coisas assim. Na rede social a gente está vendo as reclamações. Falaram assim, abre esse vídeo para você ver. Aí você clica, você perde a sua
Você praticamente perde o acesso à sua máquina. Perde acesso. Acesso aos seus dados, mas eles podem estar lá, com certeza. Perdi meu Face, foi tudo embora. Foi tudo embora. E não perdeu. Às vezes não perdeu. Então, basta buscar orientação e buscar a pessoa certa para recuperar os dados, né? É uma área muito delicada, né? Uma área de confiança. Sim, a área de confiança. Dentro da tecnologia, né? A gente tem a informática e tal, que não deixa de ser, precisa notoriamente de pessoas que têm que trabalhar seguindo código, ética, tem que procurar ser honesto, né? Ser muitas vezes sincero com o cliente, mostrando para ele as realidades. É isso que faz a confiança, né? Você está então, enumerando, isso, né? Exatamente. Os pontos. Os pontos, isso. Aí acaba que você estreita a relação com a pessoa. Então, quando uma pessoa que precisa daquele profissional, ela procura e é bem atendida, e atende ela, acaba que tem um vínculo com ela. E nós não podemos buscar qualquer pessoa. Não pode. Então, tipo, quando você busca o seu médico, busca o seu mecânico de carro, quando você busca, por exemplo, o seu gerente de banco. Então, é muito semelhante a idoneidade, né? E o amor empreendido ao que faz. Porque, na verdade, aliado à necessidade, existe também uma capacidade técnica, né, tecnológica, técnica do profissional grande. Então, ela precisa de ter um grande conhecimento agregado a ela para poder resolver o problema que ela leva a ter. Então, são vários problemas. Nós somos solucionadores de problemas. Solucionadores de problemas, ótima colocação. Então, essa é a nossa realidade é essa. E nós até, você falava aí de carro, nós falávamos no bloco anterior sobre a questão, né, daquele cuidado, aquele zelo, né, em se buscar o melhor profissional para cuidar do seu carro. O computador não difere. Não difere. Até porque o computador, ele vai estar dentro dele coisas pessoais. Não só das pessoas, como também informações e coisas das empresas. Então não é qualquer profissional que pode colocar a mão no seu notebook. Imagina, às vezes você tem fotografias, né? Isso, você tem fotografias, você tem e-mails, você tem ali textos, trabalhos. As empresas, por exemplo, têm coisas que são delas e coisas de clientes dela, coisas de fornecedores dela, que tem que ser colocado na mão de pessoas éticas e que aquilo não pode sair para fora, não pode ser... Já aconteceu de alguém te procurar chorando, meu Deus, eu busquei uma pessoa para consertar meu computador e fez uma coisa que não era para ter feito, enfim, você já lidou com Não isso? chegou até nós assim, nesse ponto, né? Já chegou o caso de perda de informação, né? Mas não nesse ponto de agir de forma não tão ética assim, né? Porque isso é terrível, né? Isso é terrível. E quando você pega o seu equipamento, coloca na mão de uma pessoa, ela muda peças, Nossa. Tira peças. Olha, isso aí acontece demais. Então a gente procura, a gente tem certo cuidado com isso daí muito grande, né, porque acontece muito isso no mercado. Porque as empresas sérias não agem dessa forma, até porque não compensa. Você só vai perder. Só vai perder. Só vai perder com isso. Você perde a confiança, você perde a relação. Quando você poderia, através de um cliente, ganhar 3, 4, você perde aquele e os outros que poderia... Exatamente. Mas assim, muito... A empresa, quando ela trabalha certinho, ela procura, não, de forma alguma, existe mal entendido sim, existe muito mal entendido no nosso setor, por causa que é um setor, como disse, exige muito conhecimento, e às vezes a pessoa que é o usuário, ela não tem muita informação da coisa, ela usa a máquina como ferramenta. A pessoa em casa pode estar perguntando assim, onde será que ele aprendeu tanto sobre informática? Estudando, né? Estudando, trabalhando, no dia a dia, a gente vive disso, né? Então, todos os dias tem novidade, todo dia tem produto novo, a gente tem que porque você é muito curioso, né? Você é uma pessoa que se interessa mesmo pelo que faz. Exato. No nosso setor, né, a primeira coisa que tem no perfil do profissional de informática é a curiosidade. Aquela coisa de gostar de estudar, gostar de ler, gostar de mexer, né? Gostar de tecnologia, gostar de novidades. Ter essa vivência. Você chegou a precisar sair de Uberaba para aprender um pouco mais? Várias vezes. Várias vezes? Muitas vezes. Até hoje você faz isso? Não fazemos mais porque hoje nós contamos com a internet. Então, quando precisa, sim, claro, quando as empresas, nossos parceiros, né, eles falam, não, precisa estar aqui em São Paulo para fazer um treinamento, a gente, porque senão você é descredenciado daquele produto e tal, e por exigência deles. Mas muitas das vezes, grande parte dos produtos, né, eles nos passam os cursos, a gente paga os cursos,
façam os cursos que a gente faz pela porque internet, nós por estamos, EAD, né? porque nós estamos vivendo um momento, assim, eu diria um primeiro momento, né, de você estar entusiasmado com o computador. Nós ainda estamos nessa fase, aquele entusiasmo de ter o computador, de poder ter um computador, de manusear o computador. Mas eu penso que nós vamos passar para a fase do grau de exigência maior. Você concorda? Sim, Talvez já por isso está que acontecendo, tá acontecendo? isso muito, está acontecendo. O consumidor hoje ele já tem mais conhecimento, tem mais vivência. Ai, que Você vê ótimo. essa geração nova que está vindo aí, ela já entra na escola, quase que no jardim de infância, ela já está vivenciando informática, já está convivendo com isso. Se ela não convive na escola, ela convive em casa, certo? Então ela está vivenciando, então ela está aprendendo quase todo aquilo que é comum do linguajar, do manuseio, da utilização, tal, as ferramentas básicas, ela já está vivenciando isso. E acaba que ela se torna um consumidor mais exigente. Ah, sim. E nós temos que estar antenado a isso para poder preparar as empresas, nós e as nossas empresas, para poder atender esse público. Né? Porque então, esse público vai ficar cada vez mais cada exigente. vez mais exigente, tal, cada vez mais ele colocando a sua vida, o seu ganho, né, a sua vivência em cima dessas máquinas. Quando você pega um computador, por ele, pelos problemas que ele te apresenta, ali pelo que estragou, enfim, dá para você analisar o perfil de quem está lidando com esse computador? Às vezes Se ele é sim. zeloso, se ele sabe, se ele realmente conhece de computador, se ele ainda tem algumas dificuldades? Não, existe alguns públicos assim. Existe o público que não precisa conhecer tanto o computador, ele precisa apenas de conhecer o produto que está em cima dele, que seria o software, né, para poder ele trabalhar a atividade dele. Existe aquele que precisa de ter um certo conhecimento da máquina, mas muito básico, tal, principalmente do software que ela vai operar, né? E daquele que é mais curioso, aquele que é mais assim, tipo, que precisa realmente vive disso, né? Por exemplo, nas empresas, né, que tem departamento tecnológico, de tecnologia, acaba que uma parcela das pessoas que estão lidando com isso tem que ter um conhecimento mais apurado de informática. Ótimo, né? Porque é como nós dissemos, esse interagir, né, com uma pessoa de confiança na área da informática, te orientando, te auxiliando, é muito mais fácil, né? Fica muito mais fácil você manusear esse equipamento depois. Ah, sim, com certeza. Agora, assim, tipo, existe também, hoje o que ocorre? As pessoas estão praticamente, antigamente tinha aquela coisa, o usuário ele corria muito atrás de informação, estudava, fazia curso, vivia enchendo nas escolas de tempo, né, e dedicando para estudar. Hoje a gente percebe que não é tanto assim. O que ele faz, como eu volto a dizer, ele estuda apenas uma parte daquilo que ele vai fazer o uso da máquina, né, o software que ele vai fazer o uso, e ele transfere para os profissionais que somos nós, todo o resto. Praticamente nós é que temos que acabar sendo as pessoas que vão resolver os problemas delas. Assim, né? Uma curiosidade, as pessoas ainda têm isso, né? Eu saio, deixo meu computador ligado o dia todo. Penso que isso não... Tem muita gente que acha que isso não tem a menor importância. Vai para o trabalho, deixa em casa o computador ligado o dia todo. Internet conectada, enfim. Isso isso pode acontecer, isso não vai apresentar nenhum problema no computador, no equipamento. Essa internet ligada 24 horas, ela não está causando nenhum dano, ela não está havendo gasto desnecessário de energia, enfim. Qual que é a sua avaliação? A minha avaliação é a seguinte, todo equipamento possui vida útil, é determinado na fábrica. Projeto, os engenheiros já constroem a coisa já com um tempo de vida útil. Então, e ela normalmente é por horas de uso. Mesmo que o usuário não esteja perto da máquina, ela está sendo usada, está ligada, o sistema está funcionando. Então, o que ocorre? Se você tem uma máquina que não está fazendo uso dela, desligue-a, deixa desligada. Com exceção de mundo corporativo, onde você precisa de algumas máquinas estarem 24 horas no ar. Mas aí o que ocorre? Nesse tempo, essas máquinas já são planejadas, o ambiente é planejado, tudo é projetado para ser assim, o investimento é feito para ser assim, né? Porque precisa que é assim. Mas se tratando de uma máquina de uso apenas para acesso à internet, para uso de um software específico e tal, e somente em casa, né, assim,
No período que não estiver usando, desliga. Sem contar os riscos domésticos. Notebook, por exemplo, tem gente que deixa aberto em cima da cama ligado, né? Isso sujeito é uma coisa. Quando você pega um notebook, coloca em cima de uma cama ligado, acontece duas coisas. Primeiro, você está desgastando a máquina, começa por aí. Segundo, quando você coloca um notebook em cima de uma cama, o tecido, né, o colchão, por exemplo, ali, você vai praticamente tampar toda a parte de refrigeração da máquina. Você fecha aquilo ali. E a máquina vai trabalhar o tempo inteiro na temperatura máxima ali. E isso vai acelerar o processo de desgaste. Começa aí. Então, não é legal. Vai acelerar o processo de desgaste dos dois lados, do colchão e do computador. Com certeza. Agora tem um outro porém também, né? Se você deixa a máquina ligada e sai fora, deixa ela 24 horas lá ligada em cima da cama, pode acontecer um risco de incêndio também, né? Esquenta demais, pode pegar fogo. E também já vi comentários de pessoas: ah, meu Deus, eu deixei meu computador ligado, meu notebook aberto, o meu cachorrinho foi lá e marcou território nele. Também, morte nos carros, aquela coisa toda, né? Isso acontece. Aí acaba, danifica todo o computador. Com certeza. Ainda faz o bichinho levar choque. E a internet conectada 24 horas? A internet conectada 24 horas tem... eu estendo também para o computador, né? O risco maior seria de descarga elétrica, então, não só de chuva, como também de algum surto na rede elétrica pública e que possa vir pela rede e danificar seu equipamento. Então, no caso da internet, ele também é sujeito a isso, esse fator. Se você tiver conectado, seu modem conectado à operadora, e você não estiver fazendo uso da internet, obviamente que a sua porta, ou seja, aquela conexão que está na operadora, ela vai ser desligada. Automaticamente vai entrar em stand-by, vai liberar a porta para outro usuário que estiver usando a mesma banda, aquela banda. Mas o seu modem, né, o seu equipamento, ele vai sofrer consequentemente o desgaste. E é uma curiosidade, a questão do talento. Meu computador está lento demais, está muito lento. Aí você fala Hoje às vezes você paga para ter o melhor serviço na área da internet, a melhor conexão, e está lento da mesma forma. Por quê? A lentidão num computador serão dois fatores. Primeiro, a internet pode estar lenta, o computador não. Às vezes o computador tem uma máquina de bom desempenho, ela oferece ótimo desempenho, está tudo bonitinho, não tem vírus, não tem data limpinha e tal, está com seus programas funcionando e tal, mas está lento, aquela coisa lenta. Pode ser a internet, aí não é um caso isolado. A operadora, o seu modem, a sua velocidade contratada, vários fatores. Ou pode ser diferente, ao contrário, a sua internet é rápida, mas a máquina não oferece recurso suficiente para poder desenvolver aquela rapidez que você precisa. Não tem nada a ver com demanda, porque às vezes a gente pensa assim, poxa, será que não é a demanda? Porque você paga o melhor, por exemplo, NetSuper, você paga o NetSuper, você tem o melhor computador e continua lento. Será que isso não é a demanda que está aumentando? A demanda aumenta assim, as companhias telefônicas hoje, as operadoras, elas estão continuam sempre passando pelo processo de sempre uma expansão, mas essa expansão, ela sempre aquém do mercado. Ou seja, existe uma expansão comercial grande, mas a expansão técnica ainda não acompanha a expansão comercial. Ou seja, a equipe de vendas das operadoras vendem mais do que a capacidade que as próprias operadoras têm de colocar equipamentos e infraestrutura para poder servir essa quantidade de gente que entra no sistema. E acaba que no fim, quando todo mundo resolve operar ao mesmo tempo, vai com certeza cair o sistema. Ótima observação. Então, aí vai hoje, ficar por exemplo, a Google hoje, recentemente eu ouvi uma notícia que no mundo hoje, atualmente, né, é habilitado, vocês têm noção, habilitado celulares, hein? 1.300.000 celulares por dia. É entrado no sistema hoje, no sistema global, né? O Brasil não está longe. Hoje o Brasil tem 267 milhões de aparelhos habilitados. Olha. Certo? E grande parte desses aparelhos estão navegando na internet. Estão interligados também na informática. Só smartphone, por exemplo, no mundo hoje é 1 bilhão contra 6 bilhões de celulares. Meu Deus. Então é gigante, isso só aparelhos celulares. E como que está chegando a você essa nova tecnologia? Olha, você fala assim no sentido dos telefones. Dos telefones e tal. Dos aparelhos, né? Os aparelhos, então. Android, iPhone. Isso, ou seja, hoje os smartphones, eles é considerado o
top da tecnologia. Se você olhar bem, você tem um mercado, você tem o mercado de informática, que seria o setor de informática, e o setor de telecomunicações. São duas ramificações tecnológicas gigantescas. Ambas começaram em tempos diferentes, tá? E veio a convergência agora, no final do século passado, início do século XX, né? Houve a convergência, as duas se uniram, unificação total. E o produto, né, que mais assim mostra para o público que isso aconteceu, essa unificação aconteceu, são os smartphones. Ou seja, a convergência máxima de todas as tecnologias que hoje tem nos computadores e no setor de telecomunicações. Então veja só, você abre um smartphone, hoje você tem todo o poder de um computador, às vezes um notebook, por exemplo, um poder computacional imenso ali. Se você pegar hoje às vezes precisa da sua orientação. Com certeza. Por exemplo, se você pegar hoje uma máquina de 8 anos atrás, por exemplo, e você compará-la com o smartphone de hoje, é um computador de 8 anos atrás. Com todo o seu poder computacional de processamento de imagem, processamento de mesmo cálculo matemático, você vê aí, por exemplo, armazenamento. Hoje tem o smartphone hoje que armazena 128 GB. Era sonho de consumo de máquinas 10 anos atrás. Você tem uma máquina com 128 GB. Com certeza. Você comprava notebooks que tinha o máximo de 60 GB. Mas como que as pessoas estão sabendo interagir com isso? Ou elas ainda têm muito que aprender? Por exemplo, a gente vê pessoas, às vezes, com a coisa na mão e fala assim, poxa, isso é complicado demais, eu não sei mexer com isso. Não, acaba que quando você pega pessoas que já usavam celulares, né, os primeiros celulares, e que elas acabavam usando aqueles aplicativos, aquela coisa mais dura, né? Aqueles aplicativos que existiam, né? Principalmente os Nokia da vida e tal, que usavam o sistema operacional Symbian, que era mais amigável com os usuários, né? Ele acaba que, quando ele migra para o smartphone, ele acaba automaticamente aprendendo rapidinho, né? Mas quando uma pessoa, às vezes, que não tem muito contato com computador, com tecnologia, ela tem dificuldade. Isso é natural. Mas é comum as pessoas, às vezes, colocarem algum programa que ela não dá conta de manusear? Claro, isso é comum. Isso é comum demais. Ela mesma que complica. Não, acaba que ela mesma tem muito essa habilidade de colocar o programa. Mas às vezes ela encontra o programa que já está instalado ali e tenta utilizar, às vezes não consegue. Mas isso aí é questão de tempo, questão de às vezes um amiguinho mais, ou mesmo um menino mais próximo dela, uma criança, né? Acaba ensinando ela que está mais habilitada mesmo. Vai passando o seu conhecimento. Isso, vai transferindo o conhecimento de um para o outro. O que ocorre, na verdade, é quando é um salto gigantesco. Vamos supor, você sai do telefone comum e salta para o smartphone, às vezes a pessoa sente um pouquinho de dificuldade. Mas como os softwares são muito intuitivos, ela com um pouquinho manuseio, ela acaba aprendendo rapidinho. Mas quando é que você é solicitado também para essa questão do tablet, Isso, nós somos solicitados muito quando você precisa de reverter o processo, ou seja, refazer toda a instalação do software que existe, que vem dele, né? Quando você precisa fazer atualizações, ou quando você precisa, às vezes, de colocar algum produto novo, algum software novo dentro desse equipamento, o tablet ou o smartphone. Ou então, quando ele dá defeito, né? Assim, né? Ou mesmo quando você precisa de colocar internet neles. É muito comum a pessoa ir na loja comprar um produto desse e ela não conseguir colocar um 3G nele ou tal. A gente solicita o nosso serviço para a gente auxiliá-la a estar fazendo integrar nela com a internet, por exemplo. E como que é você que... Porque essa questão da informática, da pessoa que presta assistência, daquela que vende o melhor serviço, enfim, a gente acostuma com ela e quer. Não quer ele. Hoje nós temos um corpo técnico. E como que você faz né? isso para poder estar aqui e ali, nesse trânsito? Não, a gente tem um corpo técnico. Né? A empresa, como eu te falei, né? A empresa ela trabalha com produtos e serviços. Tá. E nós temos um corpo de pessoas que trabalham com produtos, a parte comercial, e também um corpo técnico que cuida dessas máquinas para os nossos clientes. Tá? Não necessariamente precisa ser eu. Nós temos uma equipe técnica que cuida disso tudo. Porque senão fica difícil. Não, eu quero o Marcos. Não complica. Às vezes eu estou aqui, mas ela está precisando de um auxílio em outro ponto, né? Eu não posso. Aí tem outra pessoa para estar indo. Tem outras pessoas que vai. Porque você atende até região, né? Você viaja. Viajamos também. Às vezes estão sendo cada vez mais solicitados pela credibilidade, pela idoneidade, né? Pelo conhecimento que se tem, são muito atualizados, enfim. Isso.
Às vezes tem algum parceiro nosso que nós estamos credenciados e que nos solicita algum serviço fora, a gente vai, agenda e vai e atende. E qual que é a sua satisfação em trabalhar nesse mercado, nessa área? É grande, né? A gente gosta muito do setor, apesar de ele ser, em alguns momentos ele ser muito, assim, estressante, né? É natural isso, né? Mas até porque a pessoa, o cliente, quando ele fica sem, ele fica ansioso, porque ele precisa da ferramenta. Claro. E às vezes a gente quer atendê-lo, né? A gente quer fazer de tudo para poder satisfazê-lo, e às vezes o tempo, né, assim, nos pressiona tanto, a gente fica, às vezes, a ansiedade também fica grande. Mas quando a gente consegue resolver e deixa o cliente satisfeito, a gente fica feliz muito também por isso. Que bom. Eu tenho certeza que todo cliente que passa por você fica muito feliz com o trabalho de vocês. Muito obrigada pela participação tão nova no programa e sempre voltar para a gente aprender mais com vocês. Muito obrigada. A gente agradece. E a dica de sempre: tome no mínimo 2 litros de água todos os dias. Não espere a sede chegar. Vocês viram aqui eu tomando um pouquinho de água sempre. Com esse calor, então, a água é tudo de bom. Inserir a água na qualidade de vida é o melhor a se fazer para hidratar, enfim. E não esqueça o uso do protetor solar, que além de prevenir o câncer de pele, também a velhice precoce. Até a próxima.